Prepare-se para um mergulho profundo em meu ano de descanso e laxamento da Alteza Mochfer. Ah, essa a gente escolheu a dedo, hein? É verdade. A história, para quem não sabe, acompanha uma jovem de 20 e poucos anos em Nova York no ano 2000. Que decide, digamos, tirar um ano sabático. Um tanto peculiar. Peculiar é uma boa palavra. É. Em vez de viajar pelo mundo, aprender algo novo, a protagonista decide, basicamente, hibernar. Hibernar. Ela quer passar um ano inteiro dormindo, usando medicamentos para fugir da realidade. Dormir por um ano inteiro. É isso. Uau, muitas perguntas já. O que leva alguém a tomar uma decisão tão drástica? Acho que a maioria de nós já sonhou em se desligar do mundo por um tempo. Ah, com certeza. Mas no caso da protagonista, essa vontade de hibernar, ela é alimentada por uma série de fatores. Ela está lidando com a perda dos pais, que morreram quando ela estava na faculdade, e se sente profundamente desiludida com a vida, o trabalho, a sociedade em geral. Entendi. É como se a dor da perda e a frustração com o mundo a levassem a buscar refúgio no sono, no esquecimento. Mas me fale mais sobre esse trabalho. O livro menciona que, apesar de vir de família rica, ela tem um emprego mal remunerado em uma galeria. É uma galeria da moda. Por que ela faria isso? É uma ótima pergunta. Ela meio que se sente atraída pelo mundo da arte, mas ao mesmo tempo parece estar lutando contra os privilégios, sabe? Aham. É como se ela estivesse rejeitando o caminho fácil que a vida deu pra ela, sabe? Sei. Só que o trabalho em si, ele é incrivelmente cínico. Imagina, cães empalhados com lasers. Espalhados com lasers. Nossa, que bizarro. É quase uma crítica à própria arte, né? Total. Voltando à protagonista, ela usa a medicação como uma forma de escapar dessa realidade que a incomoda, como a relação dela com as drogas. É complexa, sem dúvida. Ela começa a consultar com uma psiquiatra, a Dra. Tarot, que tem métodos, digamos, pouco ortodoxos, Pouco ortodoxos como... a Drapodocos. Tarot acredita que romper com o julgamento racional é a chave para a cura mental. E por isso ela prescreve vários medicamentos para a protagonista. Mas peraí, ó, ela não tá prescrevendo pra curar, né? Não necessariamente, ela tá mais interessada nos efeitos colaterais, tipo a sonolência. Então ela tá basicamente recebendo medicamentos em excesso pra dormir mais. É. Isso parece bem problemático. Exatamente. E essa busca pelo sono induzido por medicamentos leva a uns episódios de sonambulismo bem bizarros, o que, aliás, contribui pro humor negro do romance. Isso é bem a cara da Altessa Mochfer. Mas o que é mais perturbador é a questão ética. Será que a busca pelo bem-estar mental justifica o uso excessivo de medicamentos a ponto de anular a consciência? É uma pergunta que fica no ar. É, com certeza. Mas, mudando um pouco de assunto, o romance também explora alguns relacionamentos importantes na vida da protagonista, Sim. incluindo a melhor amiga dela, a Reva. Isso. Me fale sobre essa dinâmica. Elas têm uma amizade bem codependente, sabe? Marcada por inveja, valores conflitantes. A Reva representa uma abordagem mais tradicional da vida. Otimista, sabe? Uhum. Ela é obcecada por autoajuda, sucesso e simplesmente não entende o desejo da amiga de se isolar. Parece que elas representam dois lados da mesma moeda, né? O desejo de se encaixar versus a vontade de escapar de tudo isso, uma busca por aceitação versus uma fuga da pressão social. E você já se sentiu dividido entre esses dois impulsos. Com certeza, acho que todos nós em algum momento, né, a gente se sente pressionado a corresponder às expectativas, seja no trabalho, nos relacionamentos. A Reva, com essa obsessão por autoajuda, ela tenta se moldar a esse ideal de felicidade, de sucesso que a gente vê por aí, né? E a protagonista, por outro lado, rejeita completamente essa busca pela felicidade pré-fabricada. Mas me fale sobre o namorado dela, Trevor. O Trevor, Ah. ele parece ser o típico cara problemático. O Trevor, ele é o clássico manipulador emocionalmente indisponível, sabe? O relacionamento deles é bem tóxico e mesmo sabendo disso, a protagonista volta pra ele várias vezes. É como se ela buscasse nele um reflexo da própria frieza. Interessante. E o ex-namorado artista? Pinchi. Como ele se encaixa nessa história? Ele é um personagem-chave, sabe? Ele acaba cuidando da protagonista durante a hibernação, mas de uma forma que ultrapassa os limites. Ele a usa como tema em suas obras enquanto ela está sob efeito dos remédios, o que transforma em uma espécie de musa inconsciente. Nossa, que situação perturbadora. Isso levanta questões sobre ética, exploração da vulnerabilidade. Sem dúvida. Mas, voltando à protagonista, mesmo em sua tentativa de fugir da realidade, ela parece estar em busca de algum significado. Totalmente. Apesar de querer anestesiar, ela não consegue escapar das grandes questões, sabe? Identidade, propósito, o que significa ser feliz. Tem uma cena bem marcante que ela visita um museu sob efeito de medicamentos, buscando algum tipo de revelação, mas não encontra respostas. É como se ela estivesse perdida em um labirinto existencial, sem saber para onde ir. É fascinante como, mesmo buscando o esquecimento, ela ainda anseia por algo mais, por um sentido para sua existência.
E essa busca por significado em um mundo que parece vazio, superficial, é algo que muitos de nós podemos nos identificar, né? Com certeza. A sensação de estar perdido sem saber qual o nosso lugar no mundo é algo universal, eu diria. E essa jornada em busca de significado, ela toma uns rumos, digamos, inesperados. A protagonista, ela se dedica profundamente a esse projeto de hibernação, mas as coisas não saem exatamente como planejado. Você mencionou os episódios de sonambulismo. O que acontece durante esses momentos? Ela simplesmente vaga pelo apartamento ou faz coisas mais, sei lá, inusitadas. No começo são coisas, tipo, relativamente inofensivas. Ela rearranja os móveis, perde objetos. Mas com o tempo ela começa a fazer visitas noturnas a um bar, enquanto tá completamente inconsciente. Espera aí, ela sai de casa dormindo e vai até o bar? Isso é muito arriscado. Mas o que ela faz no bar? Incomoda os outros clientes. É uma mistura de bizarro e engraçado. Ela tem, tipo, lembranças vagas de pedir coisas, tipo, 7 sabores diferentes de sorvete Häagen-Dazs. 7 potes de sorvete enquanto sonâmbula. Caramba, isso é pra ninguém botar defeito. Mas e quando ela acorda, o que ela pensa sobre essas aventuras noturnas? Ela fica mortificada, claro. Tenta juntar as peças, questiona os caras do bar, mas eles não colaboram muito. É como se ela vivesse uma vida dupla, sabe? Que situação angustiante. É como se a protagonista estivesse presa em um ciclo de fuga e autossabotagem. E essa falta de controle sobre si mesma me leva a outra questão. O que acontece com a atividade online dela durante a hibernação? Aí que as coisas tomam um rumo ainda mais estranho. Ela começa a ter conversas online com estranhos, sabe? Revelando desejos, fantasias, coisas que ela nem tem consciência durante o dia. É como se o subconsciente estivesse se rebelando contra a repressão, né? Exatamente. E o que acontece com essas conversas? Elas permanecem no campo da fantasia ou se tornam algo mais problemático? A situação piora quando ela acorda e descobre que enviou fotos, digamos, explícitas para esses estranhos. Nossa, que pesadelo! É como se ela estivesse perdendo completamente o controle sobre a própria vida, o que ela faz para lidar com essa situação. Ela percebe o perigo do sonambulismo online e começa a tomar medidas drásticas. Passa a trancar o computador, sei lá, o celular num pote antes de tomar os remédios. Que medidas extremas, é como se ela estivesse construindo uma fortaleza para se proteger de si mesma. Mas apesar de todo esse caos, ela ainda está determinada a continuar a hibernação. Ela realmente acredita que esse é o caminho para a cura, ou está apenas se iludindo. Ela se apega à ideia da hibernação como um bote salva-vidas, sabe? A ponto de mentir para Drar, Tuttle sobre a insônia para conseguir mais remédios. Então a dependência em medicamentos está sendo cada vez mais forte. Ela está usando as drogas como um escudo para se proteger da dor. Mas me fale mais sobre os medicamentos. Que tipo de drogas ela usa para se manter nesse estado de torpor? Ela usa uma variedade, cada um com seus efeitos. Tem Nimbutal, Ambien, Xanax. Mas um novo medicamento entra em cena e muda tudo. O Infemeterol, Esse Infemeterol tem de tão especial? ele é incrivelmente potente. Um único comprimido faz ter um apagão de 3 dias, sem nenhuma lembrança. 3 dias. Nossa, isso é um nível totalmente novo de inconsciência. O que acontece durante esses apagões? É aí que o romance dá uma guinada. Durante um desses apagões, ela acaba na casa de infância da Reva, em Long Island, vestindo roupas que não lembra de ter comprado, sem nenhuma lembrança de como chegou lá. Uau, que reviravolta que ela tá fazendo na casa da Reva. A mãe da Reva tinha acabado de falecer, ela estava lá pro funeral. A protagonista não lembra de ter concordado em ir, mas de alguma forma ela se encontra no meio dessa reunião familiar. Que situação bizarra. Ela é lançada nesse ambiente carregado de emoção, enquanto tá completamente anestesiada. Como se estivesse assistindo a um filme sem conseguir se conectar com a dor real. É um contraste chocante. Reva de luto, cercada pela família, enquanto a protagonista está distante, observando tudo com um olhar vazio. E como a Reva reage à presença da protagonista nesse momento. Tem uma cena em que elas estão no funeral e a Reva tá com dificuldade para ler o elogio fúnebre. A protagonista tá tão fora de si que tudo que ela consegue fazer é um sinal de positivo, como incentivo. É tragicômico, sabe? Revela a desconexão entre elas. É uma cena que mistura o humor negro com uma dose de melancolia. Mas me fala, o que acontece depois do funeral? Ela tem uns flashes de memória, tipo comprar a McDonald's e uma lanchonete com a Reva, mas a maior parte do tempo é um branco total. É como se o Infemeterol tivesse apagado essa parte da experiência. Então, mesmo após o funeral, ela continua presa nesse estado de torpor. E essa busca por esquecimento a leva a se isolar ainda mais. Exatamente. Ao retornar para o apartamento, ainda envolta nesse nevoeiro mental, ela se depara com uma descoberta que muda tudo. Que descoberta é essa? Então ela volta pro apartamento, né? Ainda nesse estado meio. É, nesse estado alterado de consciência. Qual é a atmosfera do lugar? Me imagino entrando lá e sentindo uma vibe meio pesada, sabe? Meio surreal. Você acertou em cheio. O apartamento tá meio fantasmagórico. Ela descreve o ar com cheiro de moedas e tem, tipo, lembranças da mãe passando
pó no rosto. Nossa, que bizarro. Fio numa nuvem de fumaça, numa mistura sensorial que dá a sensação de estar em um sonho. É, meio doido. Mas e a Reva? Mesmo depois do funeral e dos remédios, a presença dela ainda assombra a protagonista. Sim. A Reva, ela continua presente no subconsciente da protagonista como um fantasma que se recusa a partir. O livro menciona que ela ouve a voz da Reva na cabeça, sabe? Falando sobre uma briga com quem. Caramba, como se, mesmo buscando isolamento, ela não conseguisse se livrar das conexões. Mas o que a faz despertar desse estado de torpor? Algum evento específico? É uma combinação de fatores. Ela fica sem seu medicamento para dormir, o Cystinox, e tenta ligar para a Reva para conseguir mais. Só que Sabe? a Reva levou todo o estoque dela. Peraí, a Reva foi até o apartamento e tirou os remédios. Mas que atitude drástica. Qual era a intenção dela? É difícil dizer, mas essa atitude meio que desperta um pânico na protagonista. Ela percebe que se tornou dependente dos remédios, né? E sem eles, enfrenta uma abstinência possivelmente perigosa. E ela, desesperada, parte em busca dos remédios. Para onde ela vai? Ela vai até o apartamento da Reva numa última tentativa de recuperar os medicamentos. Invade o apartamento, vasculha tudo. Encontra o que se espera da cozinha de uma pessoa neurótica e preocupada com a saúde. Lanches diet, chá de ervas, uma garrafa de vodka. Uma garrafa de vodka, que ironia. A Reva, com toda a sua aura de vida saudável, também tem seus momentos de fraqueza, né? Com certeza. É como se a autora mostrasse que, por trás das máscaras, todos nós temos nossos vícios. Mas, voltando à protagonista, ela encontra os remédios. Pelo que você descreveu, ela encontrou de tudo menos os remédios. O que ela faz então? A Reva escondeu bem os remédios, mas a protagonista encontra algo que muda tudo. Um estoque de enfermeterol? Ah, o enfermeterol. Aquele que coloca ela em estado de inconsciência por 3 dias. Exatamente. Nossa, ela encontra a solução, mas a que custo? Se entregar em vez da inconsciência me parece perigoso, sem volta. É esse o caminho que ela escolhe. Ela elabora um plano. O Pinchi vai ser o cuidador, levando comida, enquanto ela estiver nesse estado de blackout. E ela corta contato com o mundo exterior. Totalmente, se desfaz do telefone e tudo. Caramba, ela tá se isolando de tudo e todos. É como se estivesse entregando um sono profundo sem saber se vai acordar. E o Pinche aceita. Ele aceita, mas, como já sabemos, suas intenções não são totalmente altruístas, né? Ele vê a protagonista como uma musa. Um objeto de arte e continua a usá-la em suas obras, mesmo ela estando inconsciente. Que situação! É como se ela estivesse abrindo mão de sua própria autonomia. Mas o que acontece com ela durante esse período? É nesse estado de total desprendimento que ela experimenta uma mudança profunda. Ela descreve acordar se sentindo mais leve, a mente repleta de cores, o corpo livre do peso do passado. Uau! É como se, ao abrir mão do controle, ela tivesse se libertado, né? Exato. É nesse estado que ela se reencontra com a Reva. Um último encontro antes da despedida final. E como é esse reencontro? É breve, mas intenso. Elas reconhecem o amor que sentem uma pela outra e a Reva finalmente entende a necessidade de liberdade da amiga. Que bonito. Um adeus comovente. E a protagonista, como ela fica? Ela mergulha de vez na hibernação, se entregando ao sono profundo. Os meses se passam e ela acorda de vez em quando. Em um desses momentos, ela descobre que o cabelo está cortado curto, como de um menino. Que mudança radical. Pode Cortar ser cabelo é um ato simbólico, né? É como se ela estivesse se desfazendo da antiga identidade. Se preparando para renascer. E o ano de hibernação chega ao fim. Sim, e ela tem um momento de despertar. Fale sobre esse despertar. Ela acorda em um museu de arte, cercada por obras que antes pareciam vazias. Mas dessa vez ela enxerga beleza, cores, formas que a emocionam. É como se ela estivesse realmente vendo o mundo sem os filtros da dor. Que lindo. Como se depois da escuridão ela encontrasse a luz. Exato, um momento de epifania. Mas como tudo no romance, esse momento de paz é interrompido pela realidade. Um segurança aborda e é expulsa do museu. Ah, não. Que triste. E o livro termina aí. O romance termina de forma ambígua. Não sabemos o que acontece com ela depois disso. Ela se libertou ou irá se refugiar novamente? Que final intrigante. A autora nos deixa com essa pergunta, nos fazendo refletir sobre as possibilidades. A ambiguidade é a marca registrada da Haute Samothée. Ela nos apresenta personagens complexos que nos desafiam a questionar nossos valores. Mas afinal, o que podemos aprender com essa história? Talvez a mensagem seja que a cura não está na fuga, mas em encontrar uma forma de viver em paz com a realidade. Em encontrar beleza nos detalhes, em cultivar compaixão, em aceitar a vida como um processo de transformação. É uma mensagem poderosa. Meu ano de descanso e relaxamento nos leva a questionar os padrões de sucesso e felicidade, nos convidando a buscar um caminho mais autêntico. É isso aí. Essa foi uma análise profunda. E você, que nos acompanhou, o que achou? Quais reflexões a história despertou? Fica a pergunta. Esperamos que tenha gostado do mergulho. Até a próxima.